Conta-se uma história que o menininho certa vez enfiou a mão dentro de um vaso na sua casa. E aquilo que parecia ser uma piada, uma brincadeira, tornou-se uma atenção, porque ele prendeu e não saía de maneira alguma a mão de dentro desse vaso. E aí os seus pais, preocupados, tentaram arrancar e não conseguiram, até que eles chamaram os bombeiros. Os bombeiros chegaram lá, tentaram fazer alguns métodos e alguns meios, nada conseguia desprender a mão desse menino. Até o passo que eles disseram, nós vamos ter que quebrar o vaso. O problema de quebrar o vaso é que isso talvez causaria alguma lesão na mão do menino. E o menino, de uma maneira muito simples e talvez até sem entender a gravidade de toda a coisa, diz, olha, se eu soltar a moeda que eu estou segurando aqui dentro, vai ajudar? E eu acho que essa história é uma boa ilustração para a gente pensar que muitas vezes você e eu, nessa nossa caminhada com Cristo, a gente começa a segurar e prender a nossa mão em algumas moedas e a gente sabe que isso tem causado mal. A gente sabe que isso tem gerado alguma tensão, mas a gente às vezes não está disposto a soltar as moedas para experimentarmos a liberdade. Em Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao 17, nós vamos ter uma ilustração dessa realidade, que é um convite para a gente soltar as moedas que estão atrapalhando a nossa caminhada. Essa carta foi escrita para uma igreja que se encontrava na cidade de Pérgamo. Pérgamo era famosa porque tinha a segunda maior biblioteca daquele tempo, só perdendo para Alexandria. Mas Pérgamo também era famosa porque você tinha vários templos dedicados a Zeus, a Hera, ao imperador. Então vários templos estavam ali inseridos dentro dessa cidade. Sobre a igreja a gente não sabe nada. A gente simplesmente não sabe nada. O que a gente sabe está relatado aqui nessa carta. Mas o que é interessante de perceber é que essa igreja, ela era uma igreja que havia se apegado firmemente na caminhada com Jesus. Mas ao mesmo tempo começou a segurar algumas moedas, começou a tolerar algumas coisas que não deveriam ser toleradas, e isso começou a envenenar a sua vida. E aí o Senhor vem nessa carta e diz, soltem as moedas, porque senão vocês não vão conseguir chegar lá do outro lado. Então vamos dar uma olhada como essa narrativa se encaixa na nossa narrativa. Então o verso 12 começa dizendo assim, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então veja como Cristo já abre essa carta se revelando de uma maneira customizada para essa igreja. Ora, numa igreja que fazia algumas concessões, numa igreja que era firme, mas ao mesmo tempo estava se contaminando, veja como Cristo se apresenta como aquele que é uma espada. A espada afiada e de 2 gumes, a espada que corta para os 2 lados. O que isso significa? A espada que tem poder de trazer vida, mas trazer morte. A espada que tem o poder de trazer a verdade. A espada que tem o poder de discernir. A espada que tem o poder de trazer aquilo que é real. Então por isso que para uma igreja que estava fazendo essas concessões, Cristo já abre dizendo, eu sou a espada, eu conheço, mas eu estou aqui para trazer a verdade para vocês. E logo em seguida ele diz, eu sei aonde você vive, onde está o trono de Satanás. Imagine você ouvir que você mora onde o trono de Satanás está inserido. O que isso significa? Que era uma cidade tão corrompida, mas tão corrompida, que ele usa essa imagem para dizer o próprio trono de Satanás está aí. Porque os valores dessa cidade são corrompidos, a cultura, tudo gira em torno do trono de Satanás. E aí você pode imaginar os valores de Satanás, distorcendo toda a verdade, sendo um contraste de tudo aquilo que é bom. Então ele começa dizendo isso, eu sei que vocês estão inseridos nesse lugar terrível. Eu sei que vocês estão sendo chamados para viver uma contracultura. Porque olha, imagine você, a contracultura de você viver na segunda maior biblioteca do mundo, mas você dizer que um único livro é o livro da vida. Os registros sagrados pertencem a um único livro. Imagine você inserido numa cidade cheia de templos, você dizer, nós somos o templo. É uma contracultura total. Por isso que algumas pessoas começaram a ser perseguidas, por isso que algumas pessoas começaram a pensar, será que vale a pena continuar com essa fé? E mesmo sofrendo toda essa tensão, ele ainda diz, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Permanecer fiel é alguém que permanece mesmo fiel. Não é só uma coisinha mais ou menos. Não, eles são fiéis. E eles não renunciaram à fé, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então essa igreja é um bom exemplo para a gente pensar no lugar onde você e eu habitamos. Geralmente a gente habita em alguns lugares onde o trono de Satanás não é visto, mas você pode ter certeza que ele está lá. E ao mesmo tempo a gente começa a se sentir tão angustiado diante de algumas coisas. Mas essa igreja é uma igreja que diz, nós somos um testemunho fiel.
de que as trevas, elas não espantam a luz, pelo contrário, é a luz que dissipa as trevas. Ou, segundo uma citação de um homem chamado C.T. Studd, ele diz assim: algumas pessoas preferem viver sobre os sinos da capela, mas eu quero construir a minha equipe de resgate dentro do quintal do inferno. Essa frase é maravilhosa. Nós estamos vivendo onde o trono de Satanás está estabelecido, mas ele não prevalece contra nós. No entanto, ainda assim é possível a gente fazer algumas bobagens. E ele diz assim no verso 14: no entanto, eu tenho algumas coisas contra vocês. Por mais que vocês são pessoas que estão se mantendo firmes, veja o que ele diz. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. 2 exemplos são dados. Primeiro, vocês estão aí tolerando algumas pessoas que seguem o caminho de Balaão. Ora, Balaão era um profeta de aluguel do Antigo Testamento, lá do livro de Números. E Balaão foi contratado pelo rei Balaque, porque quando Israel estava vindo no deserto, Balaque começou a ficar com medo desse povo. E aí Balaque contrata Balaão para que Balaão amaldiçoasse esse povo e esse povo não prevalecesse contra o reinado de Balaque. Só que toda vez que Balaão vai profetizar contra o povo, o Senhor muda a profecia de Balaão e ele começa a abençoar o povo. Então Balaque e Balaão entram num acordo, numa discussão, e eles têm a seguinte conclusão: vamos lançar algumas sacerdotisas entre esse povo, e aí essas mulheres vão corromper o povo do Senhor, e o próprio povo do Senhor será destruído pelo próprio Deus. Ou seja, vamos infiltrar algumas pessoas ali dentro, para que então o Senhor fique indignado com eles e eles mesmos causem a sua destruição. E o segundo exemplo que é dado é algumas pessoas que estavam ali envolvidas pelos ensinos dos nicolaítas. Existe uma grande discussão sobre quem é esse povo, mas possivelmente eles eram algumas dessas pessoas que negavam a natureza de Cristo, alguma coisa assim. Mas o que eu quero que você perceba aqui nesses 2 exemplos que são dados é que o que o Senhor está falando para essa igreja, que havia se apegado ao Senhor e que era séria, era que ao mesmo tempo eles estavam tolerando algumas coisas que não poderiam ser toleradas. E o grande problema de tolerar algumas coisas que vão envenenando a nossa alma é que a gente tem uma dificuldade de perceber aquilo que nos ataca de dentro para fora. E esse é o exemplo desta igreja. Porque eles começaram a dar espaço para aqueles que tinham o ensino de Balaão, dos nicolaítas. E talvez se existe uma coisa que cause muito mal é quando a gente começa a tolerar algumas coisas que nos fazem mal. Porque a gente não está negando a nossa fé, mas a gente está se envenenando. E aí a gente começa a rebaixar alguns padrões. Não serei tão ruim como aqueles que estão fora de todo esse reino, mas ao mesmo tempo não preciso também ser tão bom de ser intolerante com algumas coisas. E essa é uma carta que diz: é preciso ser intolerante com tudo aquilo que nos causa mal. É preciso sim ser intolerante, porque você começa a dar espaço para aquilo que faz mal para você. E aí quando vê, você não vai conseguir chegar do outro lado, da onde você tem que estar. Por isso que o verso 16 ele diz assim: portanto arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Ou seja, eles já serão vencidos. Mas vocês precisam também se arrepender. Porque sempre existirá Balaãos por aí. Sempre existirá os nicolaítas. E eu vou tratar com eles, mas e você? Por que você está ouvindo aquilo? Por que você está se alimentando daquilo que não tem trazido vida para você? É preciso ser intolerante contra aquilo que nos envenena. Por isso que ele termina dizendo assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei um maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aquele que consegue ouvir, ouça. Por quê? Porque o vencedor tem a primeira promessa: terá um maná escondido. Ora, maná é a imagem do pão da vida. O pão da vida é o próprio Cristo. Cristo está se oferecendo para dizer: não são neles que vocês vão encontrar satisfação. Não é tolerando coisas que envenenam a alma, mas pelo contrário. Se alimentem de mim. Eu sou o maná da satisfação. Eu sou aquele que cuido, que sustento. Eu sou aquele que é capaz de arrancar toda essa sede, de satisfazer toda essa sede que vocês têm. Ora, não será na biblioteca que vocês encontrarão a resposta para o que vocês precisam. É em mim. Sou eu esse maná escondido.
Mas tem uma segunda coisa que ele diz. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Existem 3 possibilidades aqui dessa pedra branca. Primeiro, a possibilidade de que quando uma pessoa era julgada num tribunal e caso ela recebesse uma avaliação e fosse visto que ela não era uma criminosa, ela recebia uma pedra branca, que era símbolo da absolvição, ou seja, você está livre do julgamento. Então essa é a primeira intenção que talvez essa imagem traga. A segunda é que quando 2 companheiros queriam selar uma troca de um relacionamento que vai ser pelo resto da vida, eles pegavam a pedra, escreviam seus nomes e eles quebravam no meio essa pedra. E cada um ficava com uma parte para sempre lembrar, nós pertencemos um ao outro. E é uma conexão íntima entre nós. Mas algumas pessoas também dizem que uma pedrinha branca era usada para você entrar num casamento. Era como se fosse um convite do casamento. Então essas 3 imagens estão dizendo 3 coisas pra gente. Primeiro, vocês foram absolvidos do julgamento. Então não entrem por esse caminho. Segundo, nós estamos num relacionamento tão profundo, tão conectados. Então não se percam nessa caminhada por aquilo que envolve vocês. Mas em terceiro lugar, vocês não estão aguardando o casamento entre Cristo e a igreja? Vocês não estão aguardando esse momento final? Então não se percam. Não se desviem desse caminho. Soltem as moedas. Solte as moedas e pegue a pedrinha branca, porque ela tem muito mais significado para você do que aquilo que uma simples moeda dentro de um vaso, que às vezes parece ser tão bonito, tão precioso, mas que vai começar a te fazer muito mal. Então essa carta é uma carta que convida você a reconsiderar o caminho que você tem trilhado e um convite para você entender que você e eu seguramos muitas moedas e prendemos muitas vezes as nossas mãos dentro desses vasos da vida, mas que vale a pena soltar aquelas moedas que nos prendem pela pedrinha que vai trazer vida e esperança para cada um de nós.